mercado brasileiro de asfalto se prepara para um aumento na demanda com a aproximação das eleições em 2026. Fatores políticos, orçamentários e sazonais devem impactar o ritmo de pavimentação das ruas e estradas de todo o país. Eu sou Camila Fontana, chefe adjunta da redação da Argus Brasil, e o meu convidado hoje é o Júlio Viana, um dos responsáveis pelo relatório Argus Américas Asphalt. Júlio, um prazer ter você aqui com a gente. Nós vamos falar, claro, do panorama atual do mercado de asfalto nessa segunda metade de 2025. Vamos falar das projeções para o ano que vem, esse ano de eleição. Mas antes disso, acho que vale a pena a gente voltar um pouco atrás para 2024, que foi um ano de demanda especialmente alta por asfalto no Brasil, e isso repercute no que a gente está vendo agora, neste ano, nas projeções para o ano que vem. Então, o que impulsionou essa procura por asfalto no ano passado? Oi, Camila, obrigado por estar aqui, por me receber. Em 2024, a gente teve uma alta demanda, a gente teve uma demanda recorde de asfalto no país, muito por conta das eleições municipais. A gente tem um padrão no mercado de asfalto brasileiro, que é uma elevação da demanda a cada ano par, ou seja, ano de eleição, e 2024 não foi diferente. Foi o ano de maior demanda de asfalto nos últimos 10 anos, desde 2014. A gente chegou a consumir 1,3 milhão de toneladas de asfalto. E importamos muito asfalto, importamos mais de 315 mil toneladas de asfalto, o dobro de 2023, e um dos principais fornecedores foram os Estados Unidos. A gente também teve um grande fluxo de material vindo da Colômbia e também da Rússia e Cazaquistão. 2025, um ano ímpar. Que diferenças a gente observa? A gente vai observar um recuamento da demanda em anos ímpares, então isso é esperado, só que no ano de 2025 a gente teve algumas coisas, alguns obstáculos no caminho da aprovação orçamentária que acabou atrasando bastante a demanda de asfalto no ano. Geralmente a aprovação do orçamento para o próximo ano ocorre ali no final do ano, né? Antes das férias dos legisladores. No entanto, a gente teve um atraso dessa votação e o orçamento federal de 2025 só foi ser votado em abril. O que acontece quando isso ocorre? A gente tem o governo gastando apenas com os gastos necessários. De acordo com a lei brasileira, eles só podem operar com 1/12 do orçamento anterior durante cada mês, restrito apenas a gastos extremamente necessários. Ou seja, a construção de pavimentação, novas obras públicas acaba ficando em segundo ou terceiro plano. Em junho vieram os cortes orçamentários. Qual que é o impacto disso? Exatamente. Tivemos uma aprovação aí em abril do orçamento para 2025, então já atrasado, mas já em junho a gente teve um corte orçamentário grande no governo por conta da contenção de gastos que ele está fazendo, a política de contenção de gastos. Além disso, a gente teve uma mudança de foco nos gastos do Ministério do Transporte, mais especificamente no DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, onde o foco passou de manutenção de obras, que consome bastante asfalto, para início de obras novas. Pode até parecer uma contradição, né? Obras novas consumirem menos. Como que isso funciona? O que acontece é que quando você começa uma nova obra, você não vai logo de cara colocar asfalto ali. Você precisa fazer o assentamento, precisa fazer todo um processo de embasamento para receber aquele asfalto, então demora cerca de 1 ano até a gente ter aí a colocação e a puxar a demanda de asfalto realmente para essas obras. Você falou de contenção de gastos no governo, mas a gente também tem um tanto de demanda que vem do setor privado. Sim, além das obras públicas, além do gasto do governo com várias das rodovias, temos também uma outra modalidade que são as concessionárias rodoviárias. São empresas privadas que tomam conta aí das rodovias, das estradas, investem o dinheiro da forma como elas bem entenderem, que elas recebem seja por algum tipo de pedágio ou publicidade ou outras formas de renda para investir ali dentro daquele trecho que foi concedido para elas. Apesar da gente ter esse ano um número bem grande de leilões planejados, são cerca de 15 leilões planejados para esse ano, a gente não teve uma demanda acelerada por isso. Por quê? Porque
Quando você faz o leilão, ainda demora um certo período para que a empresa concessionária comece a, de fato, interferir na estrada. E segundo, estamos num cenário de alta taxas de juros, tá? No momento a 15%. Quando isso acontece, as empresas privadas tendem a frear os investimentos, porque vai ter uma demora aí na resposta do que ela vai receber em troca disso. Ela prefere deixar esse dinheiro rendendo, porque ele vai acabar gerando muito mais lucro dessa forma do que se ela gastar ele de forma imediata. Então, a demanda de asfalto também sofreu por conta desse cenário. Estamos no terceiro trimestre de 2025 já. Qual que é a projeção até o resto do ano? A gente tem um mercado aí com bastante expectativa, porque a gente cada vez mais chega próximo de 2026, que são as eleições presidenciais e estaduais, que devem aí gerar uma grande demanda de asfalto. Porém, a gente já está vendo um mercado um pouco mais cauteloso depois desses períodos aí, um pouco de demanda um pouco mais reprimida. O que aconteceu mais recentemente é que a gente teve um adiantamento aí, o Ministério do Planejamento, ele autorizou um adiantamento do orçamento, de uma parte do orçamento de dezembro para agora. Foi a pedido do Ministério dos Transportes, então isso vai dar aí talvez uma maior injeção de ânimo no setor, porém nós esperamos que esse aumento até 2026 seja gradual. Temos também uma peculiaridade do setor que é bem conhecida, que quando chega ali por dezembro e começa o período de chuva, temos uma queda na demanda porque fica difícil de fazer pavimentação. Então o aumento da demanda deve ser gradual até dezembro. Em dezembro a gente tem uma parada e depois a gente recomeça com isso ali no começo de 2026. Temos também uma peculiaridade que, apesar de 2026 ser o ano das eleições, a legislação brasileira proíbe que os agentes públicos iniciem obras novas com 6 meses de antecedência das eleições, justamente para evitar aí uma campanha em cima das obras que eles estão fazendo. Então temos aí esse final de ano e o começo do ano que vem, onde vai ter essa projeção de dar um gás na demanda, justamente para mostrar e para entregar resultados o mais rápido possível, né? E para suprir esse aumento da demanda, há uma necessidade de importar material. Sim, a demanda de asfalto no país ela é atendida a cerca de 80% por produção doméstica, mas a gente tem um 20% que chega aí de importação. E a importação de asfalto ela é muito peculiar, ela necessita aí de um navio especializado que tenha uma estrutura capaz de manter o asfalto quente enquanto faz o transporte dele, senão ele endurece. Então são poucos os navios disponíveis, não só aqui nas Américas, como no mundo todo, são poucos os navios que fazem essas viagens. Então a importação de asfalto ela é muito peculiar. Além disso, a gente precisa ter uma tancagem e uma estrutura nos portos para fazer esse recebimento. Hoje em dia, para receber asfalto líquido, a gente só tem aí em 2 lugares do Brasil que realmente tem tancagem e estrutura para receber esse produto, que são Belém e Fortaleza. E de onde vem esse asfalto importado, principalmente? Temos algumas origens muito comuns de asfalto que chegam aqui no Brasil. O principal lugar é os Estados Unidos, mais especificamente o Golfo dos Estados Unidos. É por isso que no nosso relatório America's Asphalt, a gente tem aí um dos principais indicadores, que é o preço FOB do Golfo dos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, temos outra origem muito comum de asfalto no Brasil, que é a região do Mediterrâneo. Se você quer entender um pouquinho melhor da dinâmica dessa região, aconselho você dar uma olhada ali no Argos Bitumen, nosso relatório, que tem o preço dessa região, para entender como que esses 2 pontos competem pela demanda brasileira. Um dos principais pontos no ano passado foi a questão da competitividade. O preço do Golfo estava muito competitivo, muito próximo do Mediterrâneo, então ele conseguiu vender muito produto para cá. Hoje a gente tem um asfalto do Mediterrâneo um pouco mais competitivo do que o do Golfo, mas daí a gente vai ter também
uma questão de frete, problemas de programação desses navios vindo da Europa, porque, como eu falei, são poucos os navios que fazem as viagens de asfalto. Então, a gente teve poucas rotas de navios saindo da Europa e chegando para cá, é muito mais comum entre as Américas. E a gente também teve uma certa queda na demanda esse ano, o que inibiu um pouco o mercado europeu de tentar chegar aqui. Você citou Estados Unidos, Mediterrâneo como origens, porém também na América do Sul existe um grande fornecedor de petróleo, um grande produtor, que é a Colômbia. Chega asfalto colombiano no Brasil? Chegou bastante asfalto colombiano no ano passado e chegou algum asfalto colombiano esse ano ainda no Brasil. Ano passado foi mais, hoje, como a demanda está um pouco menor, é menos, mas a Colômbia tem investido muito na produção e na exportação de asfalto. Temos ali a refinaria de Barranca Bermeja, que produzia 65 mil toneladas de asfalto por mês, mas desde abril vem produzindo 80, e a expectativa deles, eles estão fazendo algumas reformas para chegar até 120 mil toneladas por mês. Então o Brasil traz asfalto principalmente dos Estados Unidos, Mediterrâneo e Colômbia. Como esses preços são balizados aqui no Brasil? Hoje em dia vai depender muito de quem você está comprando, de quem está vendendo, mas pensando nisso justamente que a Argos está lançando um preço de asfalto entregue na costa brasileira, mais especificamente o preço do asfalto entregue entre Belém e Fortaleza, para dar mais clareza para o mercado que tem crescido cada vez mais. Obrigada, Júlio. Obrigada a você que nos assistiu, esteve conosco até agora. Este e os demais episódios da série Falando de Mercado você encontra nas principais plataformas de streaming no site argusmedia.com. Se você quiser saber mais sobre o mercado de asfalto, use o QR Code na sua tela para entrar em contato com os nossos especialistas. Obrigada e até a próxima.